Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. O objetivo do vídeo hoje é falar sobre o mercado que, no meu ponto de vista, aqui na minha humilde opinião, é muito pouco explorado, tá? Lógico, tem os seus contras ali, porque ele é muito pouco explorado, mas eu vou falar um pouco sobre isso, é sobre o CS. Tá? O correto score o CS do primeiro tempo, não do full time, que é o tempo todo, do primeiro tempo. Vou mostrar para vocês aqui, estou com o site da Betfair aqui aberto. Vamos falar um pouco sobre esse mercado. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais a cada vez crescer aqui com vocês e trazer cada vez mais conteúdos e crescer junto com vocês. Essa é a nossa maior intenção, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. E desce o dedo no like aí que não custa nada para vocês, beleza? Porque aí o YouTube aí ele indica cada vez mais aí os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá. Qual que é? Por exemplo, vamos fazer né? Para as pessoas que estão entrando aqui também nas apostas esportivas, esse aqui é o site da Betfair, uma bolsa esportiva, tá? Então nós temos o tradicional CS, né? Temos o tradicional CS, que é esse aqui, o CS, tá? Que é o... Opa, até desenho errado. O CS, que é o CS do jogo todo, jogo completo, né? Que eu vou ter bem mais placares aqui, tá vendo? Tem um 3-3, 3-1, 2-3, tem um goleado, enfim. Esse é o CS do jogo todo. Agora também temos um CS que é do primeiro tempo. Se você vir aqui, ó, temos o CS do primeiro tempo, que é esse aqui, ó. Primeiro tempo, placar do primeiro tempo, tá vendo? Por que que é um pouco explorado? Aí eu vou falar para você aqui um contra, né? Porque tem muita pouca liquidez, ó. Vamos analisar esse jogo aqui, jogo da Juventus e do Frosinone pela Copa da Itália. Depois já fazer se eu não me engano aqui para disputar, quem passar aqui vai disputar a semifinal, né? Então é um jogo interessante para vocês que vão operar aí e levar pro live, porque jogo de Copa varia sempre um pouco maior, tá bom? Então assim, o que que nós temos aqui? Se eu entro aqui, ó, se eu vir aqui no mercado completo, ele vai falar, olha, tem pouca liquidez, lógico, o jogo começa às 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Do Brasil. O jogo começa, né, daqui a pouco. Até deixei alguma simulação aqui abertinha, depois eu mostro para vocês. Então tem pouco dinheiro. Essas odds aqui, elas vão se ajustar um pouco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse é um mercado pouco explorado. E que eu quero focar aqui para vocês, nesse mercado aqui, ó, qualquer outro resultado não mencionado, tá? Que é ou trabalhar um back ou trabalhar um lay, tá? Eu prefiro particularmente trabalhar um lay. Tem gente que gosta de trabalhar back aqui porque se sai 1 ou 2 gols, ele tem possibilidade de se movimentar. Mas é um mercado de pouca liquidez, então a hora, se Deus quiser, você tiver com uma banca bem elevada, dificilmente você vai conseguir entrar nesse mercado, desde que seja jogos de grande expressão, uma final. Quem não lembra a Copa do Mundo do ano passado, que a liquidez. Do ano passado, não, desculpa, do ano retrasado, né? 2022, que a liquidez era absurda, tá? Que era surreal, uma liquidez assim de tirar o chapéu. Mas é um mercado muito interessante para você poder explorar. Até vou dar algumas dicas aqui, tá? Para você poder explorar, para você. Lembrando que quando você trabalha em lei em determinados, em odds um pouco mais alto, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque o lucro sempre vai ser pequeno. Mas, né, a probabilidade de green é sempre maior do que o red. E você tem que colocar isso na tua cabeça, porque a odd, né? A odd nada mais é que a inversão da probabilidade ali do evento não acontecer. Esse jogo aqui em específico, por exemplo, entre, ó, né, eu até vou aqui, ó, tá vendo que tá colocando aqui, ó, tá entrando e saindo, ó, alguém tá propondo aqui a 16 esse lei, tá? A faixa de odd que eu gosto para trabalhar nesse mercado, eu logo adianto já, é uma faixa de odd em lei, tá? Trabalhar lei, depois eu vou explicar para vocês. No lei, a faixa de odd que eu gosto aqui é entre 16 a 25, tá? Essa é a faixa de odd que eu gosto, que a gente gosta de trabalhar.
Lógico, você trabalha esse tipo de mercado, você tem que fazer uma pré-análise muito bem fundamentada, conhecer as equipes, o que, que vale aquele jogo, tá? Vão dar alguns insights aqui legais para vocês, tá bom? Então, essa é a faixa de odds que eu gosto de trabalhar em lei. O que, que seria esse lei? Nada mais é fazer como se eu fosse fazer um Dutch, né? Dutch o que, que é? Você entrar em vários placares. Só que aqui tem um porém que a gente tem que chamar a atenção. Então, por exemplo, ali estava 16, você vai vir aqui, ó, você vem aqui em risco, né? Então vamos supor que você trabalha com uma stake de 100, então você vai riscar 100. 100, né? Vou dar um OK. Ah, Elton, mas para mim retornar só 6 e pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Acho que agora ficou bom. Bom, deixa eu ver mais uma. Deixa eu deixar assim porque aí fica melhor. Ah, Elton, eu tô arriscando. Ah, Elton, eu tô arriscando 100 reais ou 100 dólares para ganhar, né? 6,66 reais. É como eu disse, é um trabalho de formiguinha. Mas a probabilidade disso acontecer é muito grande. Mas você tem que volumar, fazer bastante volume, tá bom? E lógico, né? Vou dar um. O que, que seria, eu falei, o que, que seria o Dutch? Ó? Como se eu tivesse desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como se eu tivesse 9 placares, tá? Agora, se sair, por exemplo, algum placar que não esteja aqui, eu perdi a minha operação, perdi a mistake. Se sair, por exemplo, um 3x1, tem 3x1 aqui? Não. Se sair um 2x2, tem 2x2 aqui? Não. Um 4x4 no primeiro tempo. Lembrando que primeiro tempo. Tem? Não, perdi. É lógico, você nunca pode ficar no limite. Então, por exemplo, a Juve, né, a Juventus e Frosinone, o Juventus é favorito, quase um super favorito, a gente vai ver daqui a pouco a odd do match odds da Juventus. Se a Juve fazer 2 gols de rajada, por exemplo, um gol aos 10 minutos e outro gol aos 25 minutos, eu não posso ficar no limite. Não posso me dar esse luxo de perder a mistake. Eu tenho que estopar. Tá bom? Eu tenho que estopar. Não vou perder a mistake. E vou pro próximo jogo. E vou volumando. Mas a pré-análise ela tem que ser muito bem fundamentada. Mas é um mercado muito bom. É um mercado que as pessoas poucos exploram. Poucos falam dela também. Tá? Poucas pessoas falam dela. Mas é um mercado legal para você poder trabalhar. Dito isso, o que, que seria interessante, tá? O que seria interessante a gente analisar? Vamos falar um pouco agora aqui, né? Deixa eu só cancelar aqui. Vamos falar um pouco o que, que a gente precisa analisar. Se teve goleada, qual que é a frequência de gols da Juventus, qual que é a frequência de sofrer gols do Frosinone. Você precisa fazer uma pré-análise. Então, por exemplo, esse jogo em si, o que, que ele é? Ele é jogo de Copa, né? Então nós temos o quê? Né? A Juventus, eu vou até aqui abrir o Flash Score, tá? Até nível didático, para a gente poder analisar aqui, ó. Se eu vou vir aqui, ó, em sorteio, que vai me abrir o que? A tabela, né? Do jogo, ó, tem aqui, ó. Juve e Frosinone. Ó, Frosinone goleou o Napoli nessa Copa. E a Juve vem também de uma goleada em cima do Salernitana. Mas o Frosinone é um time bobo. Salvo engano, é jogo único. Tenho quase certeza que é jogo único. Quem passar aqui vai enfrentar Lazio. São essas coisas que a gente tem que saber. O Milan foi eliminado ontem pelo Atalanta. O Atalanta vai enfrentar a Fiorentina, ó. Uma semifinal já está. Uma semifinal aqui, ó, já está definida. E a outra semifinal vai ser definida hoje. Quem passar aqui entre Juve e Frosinone vai pegar quem? Vai pegar Lazio. Simplesmente vai pegar Lazio na outra semifinal. Então é um jogo único. Então não tem. Por mais que a Juve é favorita tecnicamente, a gente precisa analisar as características da Juventus. Tá? Dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Key Sport BI, vou analisar aqui o nosso sistema aqui no Correct Score, só para dar alguns insights para vocês. Tá? O que a gente vai analisar aqui? O confronto. Se teve confronto entre as duas equipes. Vamos analisar isso daqui, ó. Vamos pegar as duas últimas temporadas e a temporada atual. Então vou vir aqui, ó, pegar 21 e 22, 22 e 23, desculpa, 22 e 23 e 23 e 24. Campeonato italiano, Série A da Itália.
Quem que é? É a Juve como favorita. Depois a gente vai olhar um pouco as odds da Juve. Juventus e o outro é o Frosinone. Frosinone, tá? O que eu tenho no meu banco de dados aqui que é importante salientar? Confronto entre eles, ó. Eu tenho 2 confrontos entre eles e nenhum teve goleada. Tenho 2 confrontos e nenhum teve goleada. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, olha interessante. Desculpa. Eu tenho um 3-0 aqui, né? Só que eu posso entrar aqui e verificar aqui. Quero saber do HT, ó. HT, eu tenho aqui um 2-0 Juve no HT, né? E bateu. Mas foi na temporada 18 e 19. E outro jogo foi na temporada 2015 e 2016, quando a Frosinone estava na Série A da Itália, que a Frosinone subiu esse ano, né? Quer dizer, na temporada passada, desculpa. Na temporada passada ela acabou subindo. Mas o que é importante, olha como é que era a odd da Juve naquela época. A Juve era um baita de um time, né? Não que não seja hoje. Mas isso é interessante se analisar. Isso já foi um ponto, analisar confronto entre as equipes e qual foi o placar no HT das equipes. Eu, infelizmente, aqui, isso é uma coisa que a gente está melhorando, a gente vai colocar no sistema, é o momento dos gols. Tá, 2-0, mas qual foi esse momento desse gol, Elton? Isso é uma coisa que a gente já está analisando, já está, né, melhorando aqui no sistema para ter também, que isso é importante. Tá, falei sobre isso, agora vamos analisar aqui, ó, sem aplicar filtros, né, que eu tenho um filtro de odd, filtros de gols. Tá? Acho que agora vai dar, preciso fechar e abrir de novo agora. Só a minha canetinha. Minha canetinha precisa abrir de novo, porque às vezes ela dá esses pequenos problemas. Agora, analisando aqui, ó, a Juve sem aplicar nenhum filtro, né? Eu tenho 47 jogos nas temporadas que a gente viu. Goleou 6%, né? 6,38. Corresponde a quantos jogos? 3 jogos de 47 jogos. E quais foram essas temporadas, né? Eu tenho aqui, ó, primeira goleada, eu tenho aqui. Vamos analisar. Primeira goleada foi na temporada 22 e 23. Foi contra o Empoli, o HT terminou 1-0. Outras 2 goleadas foi contra o Torino, né? E aqui eu já teria perdido. Foi temporada 22 e 23. E outra temporada também aqui, ó, goleada do mandante. Contra quem? Sampdoria. Foi 2-2 no HT. Tudo questão de análise. Então, temporadas foi a temporada passada, então opa, aqui já preciso ligar o meu alerta, né? Não tem como eu ignorar isso. Temporada passada, a Juve goleou 2 vezes, né? E foram 2 placares que não contemplam aqui no CS. Ó, eu teria perdido. Mas aí volto a frisar para vocês. Quando foi esses gols? Se a Juve fez um gol 2-0 muito rápido, eu tenho que estopar, porque senão fica no limite. Beleza? Beleza. Outra coisa. Opa, vamos voltar aqui. Outra coisa. O Frosinone, né? Eu tenho 9 jogos aqui. Sofreu goleadas? Ó, de 9 jogos, um joguinho ele sofreu goleada. Foi contra quem que ele sofreu goleada? Contra o Cagliari. E o placar foi 2-0. Também estaria aqui, ó, praticamente no limite. Aí daria tudo aquela questão de ver como foi o momento desses gols e como foi esses gols. Aqui que eu tô falando pra vocês é nada pré-live, é levar pro live. Por isso que é um trabalho de formiguinha. Fazer vários jogos, vários jogos, vários jogos. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Foi temporada passada, 23 e 24. Temporada passada não, temporada atual, desculpa, 23 e 24. Vamos voltar. Agora, qual que é a odd, né?
Se a gente viu aqui, peguei só as últimas 3 temporadas. Desculpa, as últimas 2 temporadas passadas da temporada atual. O que eu preciso analisar? Match odds. É um super favorito? Olha a Juve. A Juve quase um super favorito. Para mim, super favorito é odd de 1,20 a 1,40. É um super favorito. Tá? Aqui eu posso. Aqui eu não colocar quase um super favorito. Uma odd de 1,42. O mercado tem uma expectativa muito grande que a Juve vença. Só que, o que vocês têm que pensar? É jogo de Copa, um jogo único. Então pode ser um jogo muito brigado. Muito disputado. Por quê? Voltando aqui, a gente for analisar. Vamos ver o head to head. Na Copa ela ganhou de 6-1, ó. Jogando em casa contra a Salernitana, ela ganhou de 6-1. 6-1 da Salernitana. Vocês podem até ver os momentos dos gols aqui, ó. Foi 2-1, né? Aqui você estaria dentro, estaria contemplado. Mas ganhou de 6-1. Já o Frosinone foi lá e sapecou o Napoli. 0-4. Como que foi o primeiro tempo? Nenhum gol no primeiro, teve um gol anulado aqui do Napoli. Depois os gols eram tudo no segundo tempo, né? Incrível. 4 gols no segundo tempo. E agora, se eu pegar aqui, por exemplo, em relação à classificação do campeonato, né? É importante você ver um pouco isso. Né? A Juve está em segundo lugar, brigando por título, né? E o Frosinone? O Frosinone vem aqui, ó, de uma sequência bem grande de derrotas, né? Nos últimos jogos, 4 derrotas. Mas vem fazendo uma campanha muito boa na Copa da Itália. É um campeonato paralelo para eles aí. Chegar à semifinal, isso envolve dinheiro, envolve motivação. É muitas coisas em jogo. Tá? São coisas que a gente precisa entender e precisa analisar. Então, o que a gente estava vendo? 1,42 é um super favorito para passar. Eu tenho a zebra que Frosinone numa odd 9,60 e eu tenho um back empate, né, a 5,10. O mercado tem uma expectativa. O over 2,5 e 1,84, como é Copa, o mercado vai levar para o live. Acima de 1,80 o mercado está em cima do muro. 1,82, 1,81 e 95, desculpa, o over 2,5 odd, o mercado está em cima do muro, ele vai levar para o live. Porque é um jogo único. Então pode ser um jogo muito disputado, muito estudado, muito brigado, tá? Voltando aqui. Vamos pegando os insights. Então eu tenho goleada. Tenho 3 goleadas aqui, então são indícios para você ficar com alerta. Depois eu vou te falar no final que eu não gosto. Não no final, não posso até falar agora. Eu não gosto, tá? A gente não gosta quando tem um super favorito no match odds. Tá? Eu gosto de odds acima de 1,80. Algum favorito fraco acima de 1,80. Tá bom? Eu não gosto aqui para um super favorito, porque pode desencadear um monte. Por isso que eu friso aqui, ó. Essa odd não me agrada. Eu gosto de trabalhar no odd de 16 a 25. Tá bom? Mas isso não quer dizer que não possa você entrar, levar pro live e bater a sua operação. Mas olha que interessante, a gente viu as odds, né? A gente pode também filtrar um pouco por odd aqui, ó. Nesse range de odd de 1,42, eu vou colocar um range de odd de 1,40 a 1,60. A Juve jogando em casa, ela goleou, foram 12 jogos, com essa faixa de odd, e um jogo só ela goleou. Foi quando esse jogo? Ó, temporada passada, contra o Empoli, tá vendo? Mas foi 1-0 no HT. Mas ela goleou. Mas foi 1-0 no HT. Tá? E o Frosinone quando enfrentou? Olha que interessante. E o Frosinone quando enfrentou, tá? O Frosinone quando enfrentou mandantes com esse range odd, ele sofreu alguma goleada? Não. Foi um 2-0 e um 3-1. Contra a Roma,
1-0, 0-0, depois 2-0, 3-1. Agora, há de se falar o seguinte, Frosinone, ele subiu, né? Então vou deixar o quê? Vou deixar esse range de odd aqui, ó. Vou deixar. E vou mexer o quê? Aqui na temporada. Vou abrir mais temporadas porque ele subiu. Se eu colocar todas as temporadas que eu tenho desde 2008 e 2009. Opa, já aumentou 7 jogos. E ele sofreu goleada em 2 jogos. E foi pra quem? Né? Foi lá em temporada 15 e 16 para o Palermo. E temporada 18 e 19 para o Atalanta. Mas se eu for olhar os placares do HT, todos teriam batido. Nenhum fora da normal. Então, isso aqui é para você criar asas. Para você cada vez mais criar as suas próprias variáveis aqui. Aqui a gente pode criar que tipos de variáveis? Ah, Elton, eu não opero. Vamos lá. Que tipos de variáveis? Vou até escrever aqui, ó. Um bloco de notas. Vou abrir um bloquinho de notas aqui. Que tipo de variáveis, né? Variáveis. Você pode colocar um MO. MO lembra do quê? Match odds, tá bom? MO, odds de um favorito entre 1,80, colocar odd como 1,80 a maior, colocar assim. Odds favoritos entre 1,80, a gente pode colocar assim, ó. Odds do favorito maior ou igual a 1,80. Beleza? Aí você pode pegar 2. Aqui não vai ficar 2. Frequência, né? Frequência de gols de ambas as equipes no HT. Gols feitos e sofridos. Isso é importante. O que mais pode pensar aqui, ó? Queria que ficasse mais aqui. 3. Odds do CS do primeiro tempo entre, né? Odds do CS do primeiro tempo, que é o lei, né? Que é aquele mercado que está vendo. Primeiro tempo, lei, né? Entre uma odd de 16 a 25. Opa, chatinho. Mas analisar o contexto do jogo seria must win. Qualquer necessidade aí de vitória, né? Must win. Analisar, analisar os resultados. Analisar os últimos, né? Os últimos resultados do HT de ambas as equipes. O que mais?
Os últimos confrontos. Confrontos. 7. Analisar as últimas possíveis goleadas. Enfim, aqui tô dando para vocês simplesmente um. Não quero ditar regras, jamais. Quero só dar alguns insights de estudo para vocês, que é bem legal. Bem legal mesmo de vocês poderem explorar esse mercado. Sei que é um mercado que muitos são contras, porque é um mercado que tem pouca liquidez. Mas é um mercado que às vezes tem uma mina de ouro ali, ou vocês estão deixando. Ah, Elton, mas para cada head. Mas assim, você não pode. Lembra que eu falei pra vocês não podem ficar no limite. Jamais. Se vocês tiverem um limite, fecha a operação. Não compra para ver, que aí você vai tomar a stake toda. Aí vai demorar muito mais tempo para você recuperar. Tá? Aqui pra vocês terem uma média. Uma média. Para cada head. Mas não é um head full. Não é o head full, que seria toda stake. Ali é 50% das stakes vocês tiveram limite de 60% a 50%, né? 50% a 60% de head da stake. Vai precisar de uns 6 ou 7 greens. Mas análise para live tem que ser muito bem feita. Você tem que levar esse jogo para live e fazer a sua operação. Não aconselho fazer para live. Eu não aconselho, mas tem pessoas que trabalham com bot, que desenvolvem outras métricas, matemáticas e tá feliz da vida. Pode tentar colocar no bot também, estudar, fazer outras operações, fazer outras variáveis. É que eu quero que vocês entendam o seguinte: chega uma hora que não tem tanta variável assim para você fugir do comum. Porque a técnica aqui, se você for pensar no final das contas, não é coisa de sete cabeças, né? O que a gente fala sempre tem que estudar é porque o mercado ele muda. Você tem que ir junto com o mercado. O mercado vai mudando, você vai mudando. Exemplos muito claros é um LTD da vida, que é o Leader Draw. Há uns 3 anos atrás, dependendo quem. Você dá um exemplo aqui, tá? O LTD, que é o LT Draw, dependendo quem fazia o gol, você já lucrava bastante. Hoje não, o mercado ele mudou, ele se ajustou. Ele viu que tinha uma lacuna ali. Opa, se o favorito faz gol, mas eu tenho uma zebra forte, ele me dá um pouquinho lucro. Antigamente até a zebra fazendo gol já dava um lucro, hoje não. Depende do momento do jogo você sai no prejuízo. Então assim, quando a gente fala de estudar isso, estudar as equipes, se qualificar cada vez mais, entendeu? São esses pontos aí que a gente precisa analisar e, e ficar cada vez mais expert. Mas é um mercado legal, mercado muito interessante para você acompanhar, para você tirar de letra, né? Sei que a liquidez é baixa, mas para quem quer aí e gosta de trabalhar em lei em determinados placares, é muito bacana. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar em CS quando eu falo back algum placar aqui. Porque a sequência de head é maior. Tá? Ou às vezes você consegue se movimentar no mercado, fazer free bets, por mais que você não consiga fazer o seu jackpot, que é acertar o placar, mas você consegue se movimentar no mercado e free betar, pô, maravilha, mas tem muitas vezes que você não vai conseguir fazer isso. O gol demorou muito tempo para sair. E você não consegue free betar, você não consegue se movimentar no mercado. E aí, às vezes, aquele jackpot que você pega, peguei um jackpot. Cara, vai ser para cobrir toda a sequencinha ali de head que você teve e vai te sobrar um lucro pequeno. Isso é uma hipótese, por isso você tem que testar. Você tem que sentar o mão na cadeira e testar, testar, testar. Mas olha esse mercado com carinho. Mercado muito bom aí para você, para as pessoas que estão buscando alternativas de mercado aí para trabalhar nas apostas esportivas. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado. Compartilha, dê aquele like que isso nos fortalece demais a crescer cada vez mais. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até mais.